Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje, no nosso programa, vamos conversar com Marcos Alcir Brito de Oliveira e com o Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje nós vamos conversar com dois servidores da ativa, um da Câmara Municipal de São Paulo e outro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Município de São Paulo. Município de São Paulo. O Marcos Alcir Brito de Oliveira é agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, desde 1996. Sim. É isso? Mas o Marcos, também graduado pela Faculdade de Direito da USP, é autor do livro Cidadania Plena, a cidadania modelando o Estado. E é presidente do Sindilex, Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Também diretor de Articulação e Formação Sindical da FENASTC, Federação Nacional das Entidades de Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, e diretor de Carreiras Típicas de Estado da CONFELEGES, Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil. Bastante coisa, né, Marcos? Bastante. E o Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior é presidente da FENALEGES, que é a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais. E da CONFELEGES, que é a Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil. Também diretor de Relações Intersindicais do Sindilex, Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Portanto, os dois já trabalham juntos há muito tempo. Há bastante tempo, já estamos nas mesmas diretorias há algum tempo. Então, eu queria, para o nosso espectador, não é tão fácil entender o que é um Tribunal de Contas do Município de São Paulo. O que faz um Tribunal de Contas? O papel institucional do Tribunal de Contas é observar, fazer auditoria nas contas públicas, né? No caso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, no município de São Paulo, nas contas da Prefeitura e das autarquias. O que falta no tribunal, se é que eu posso já entrar nessa questão, é um pouco mais de transparência, né? O cidadão não conhece, de uma forma geral, como funciona o Tribunal de Contas. Então, portanto, ele acha que não serve para nada. Mas ele tem um papel institucional bastante útil para a cidadania, bastante útil para índice, para você ter índice, para a gente ter índices de desempenho, para ver a produtividade, como está sendo aplicado o dinheiro público. Então, todo esse papel, o Tribunal de Contas pode fazer. Agora, por que o cidadão ainda não sabe? Porque demora, o julgamento costuma demorar 10, 15 anos, demora muito tempo para julgar uma conta. Agora, o relatório do auditor é feito uma semana, um mês, 15 dias. Então, o que a gente pleiteia? A gente pleiteia que a transparência, assim que seja feito o relatório do auditor, seja publicado, assim que também a auditada, o princípio do contraditório, a auditada apresente sua defesa, isso seja publicado, para que as pessoas tenham conhecimento do que foi apontado, né?
como aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, na época de junho do ano passado, ele já fez o cálculo da questão da tarifa do transporte e apontou que realmente estava sendo, não só não era o caso de aumentar, como ele estava cobrando a mais. Isso serviu de subsídio para esse movimento. Para o movimento todo que teve. O Antônio Carlos é da Câmara Municipal. Como funciona tecnicamente o Tribunal de Contas examina as contas? Sim. Vai para a Câmara Municipal, o plenário é que vai decidir, não é? É uma decisão técnica ou é uma decisão política? Nós temos que nos enfrentar a realidade como ela é. Sim. Hoje, nós temos que são decisões baseadas em trabalho técnico realizado pela equipe de auditores dos tribunais, seja São Paulo, seja qual for o estado, mas é uma análise política. A Câmara Municipal que faz o julgamento, as assembleias legislativas que fazem dos respectivos estados, são casas eminentemente políticas. Então não podemos fugir da realidade de que é um julgamento político. Só que, se você tiver um embasamento técnico bem estruturado, a própria visão política não tem como fugir muito daquela verdade. Mas a própria indicação de ministros do Tribunal de Contas, é ministro? Conselheiro. Ministro seria o TCU. Conselheiro do TCU, Tribunal de Contas, a ministra do TCU. Aqui é o TCM, que é do município. Conselheiro. O conselheiro, ele é indicado por quem? Pois é, ou é pelo prefeito ou é pelos vereadores, né? Pelo legislativo. Por si só, essa indicação não teria grandes problemas se houvesse uma participação mais ampla na indicação das pessoas, né? E se as pessoas, os candidatos, cumprissem, como está na Constituição, os requisitos necessários, né? Está lá, qualquer um pode participar. Mas no jeito que está posto, acaba sendo um presente para determinado político. E o grande problema dos tribunais de contas do Brasil todo é ser refúgio de alguns políticos que estão se aposentando, que não se deram bem na sociedade. Então eles vão para o Tribunal de Contas. Não pode ser assim. O Tribunal de Contas deve ser resguardar a moralidade, resguardar a ética. Então, assim como para juiz, quando presta o concurso, e ele passa por uma devassa, né, se ele tiver um processo de briga contra o vizinho, aquilo vai ser analisado, eu acho que também o conselheiro deveria passar por todo um processo para evitar que tenhamos aí conselheiros muito longe do perfil indicado na própria Constituição. Então, o conselheiro indicado, ele é sabatinado pela Câmara Municipal. Pela Câmara Municipal. E aprovado ou não o nome dele pela Câmara Municipal. Também pelo plenário da Câmara. Não fica uma espécie de ação entre amigos? O governante indica, ele é sabatinado pelos partidos que estão no poder. Como é que fica realmente essa transparência que o Marcos coloca? Isso é uma coisa que de fato acontece, o julgamento é político, a indicação acaba sendo uma indicação política. Acho que um grande passo que temos dado nós, as entidades dos servidores públicos, e aí eu queria depois fazer um parêntese sobre esse assunto, é que foram as entidades que assumiram a ponta na mudança dos paradigmas da indicação de conselheiros, seja dos tribunais municipais, estaduais ou do próprio TCU. Há 3 anos atrás, se não me engano, já fizemos uma participação efetiva na primeira substituição no TCU. Não vingou essa participação, mas mostrou que quando as organizações da sociedade civil e os servidores, elas se apoiando nas estruturas que os servidores podem oferecer a elas, tem como mudar a realidade dos acontecimentos. Tá aberto parênteses, pode falar. E pode falar, inclusive, desse trabalho da entidade. O Sindi... A Confelege e a Confelege da Confederação. O que a gente tenta não perder a oportunidade, e essa é uma oportunidade de ouro, aliás,
Agradeço Imagina. por ter estar aqui mais uma vez. Para que o espectador perceba o que existe. Não é fácil manter 16 anos no ar um programa. Parabéns para vocês. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós não perdemos uma oportunidade, quando temos, de falar de uma coisa muito grave que está em andamento de uma forma meio silenciosa, que é o desmonte da estrutura estável do Estado. É um processo que não é orquestrado, não está orquestrado, né? Mas ele não segue uma partitura objetiva, mas ele vem acontecendo. Né? E o que acontece? Nós vemos que a sociedade não está sendo adequadamente informada dos resultados, das consequências do desmonte dessa estrutura estável do Estado. E isso é para isso a gente chama muita atenção, porque temos que colocar isso na pauta das discussões, Rosa. E nessa conversa com a sociedade, a gente tem demonstrado o trabalho que é feito pelo servidor público, né? No sentido de em primeiro lugar, o reconhecimento, né? A valorização a partir do conhecimento pela sociedade civil organizada. Então, nós fizemos, inclusive, a Confeles, a FENACC e a Confeles, a nível de todo o Brasil, nas indicações dos conselheiros, nós temos interferido juntamente com a sociedade civil. Aqui em São Paulo, com a nossa São Paulo, com o Voto Consciente e outras organizações que já conhecem o trabalho que a gente produz, já entendem que isso tem que estar disponível para a população, então tem nos ajudado, inclusive na escolha dos ministros, dos conselheiros, interferindo de uma forma proativa, quer dizer, a gente tem que apoiar, se não dá para mudar agora, pelo menos que o candidato tenha um perfil que... Já está iniciado esse processo já de discussão. Já está iniciado o processo, é isso aí. Isso é que nós já foi dado o start, já não é nem a segunda nem a terceira vez que nós fazemos uma interferência desse tipo. Então, isso vem se sedimentando na sociedade. Está no Brasil inteiro, né? Começou em São Paulo, está no Brasil inteiro. Do Brasil Mas ainda não tem uma influência possível de uma mudança imediata nessa indicação, nessa... Mas está a caminho. É porque a mudança importante é estrutural, mas ela está a caminho. Ela está a caminho. Não basta mudar a pessoa. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Né? Há 3 anos atrás, na época eu era o presidente do Sindilex, e nós, na nossa diretoria, fizemos uma primeira movimentação de indique seu conselheiro. Na época, tinha lá uma vaga sendo discutida. E tivemos era a primeira experiência, ninguém tinha, nem mesmo as organizações da sociedade civil tinham despertado para essa realidade que nós tínhamos vindo com o objetivo de fazer valer a posição dos servidores. E então passou, mas nós falamos naquela ocasião, está marcado o território disso, já não é mais novidade. Quando foi agora, quando teve uma nova indicação, o que foi escolhido? Conselheiro do Tribunal de Contas do Município, agora no começo do ano, foi lá na sede do sindicato. Antes de ser indicado, foi lá, conversou, sentou na mesa do sindicato, com os sindicalistas, com os diretores do sindicato e discutimos longamente. Quer dizer, de um momento inicial em que ninguém dava nenhum valor que isso fosse acontecer para essa outra mudança, nós temos certeza que já para a próxima vez teremos um respaldo ainda maior. Essa indicação é sempre um nome só, não tem uma disputa, ou tem disputa? Não, tem uma disputa. Indico 2, 3... Na Câmara Municipal, aqui no Tribunal de Contas do município, tem a disputa que é o seguinte, é 1/3 da escolha, o candidato tem que ter 1/3 de escolha dos vereadores, e o vereador que escolhe candidato não pode escolher outro. Então, na realidade, no máximo 3, e acaba sendo 2-1. Então, o que a gente está propondo é que não tenha mais número de escolha, né? Então, quem tiver o perfil que consta na Constituição pode se candidatar. Então, aí abre-se um leque. Porque hoje não é uma candidatura, é uma indicação. É uma indicação, isso, exatamente. Mas funciona meio como uma candidatura. Eles disputam, houve uma disputa objetiva. Nos bastidores. Nos bastidores. Houve uma disputa forte. Nos bastidores é sempre uma disputa
mais política. Mais política. A gente quer trazer à tona essa disputa para que a sociedade participe dela e aponte, indique. Né? E o candidato tem um compromisso com a função que ele vai exercer, e não um compromisso com os outros políticos, ou com o partido, etc., ou com o próprio prefeito, o que é uma excrescência, né? O conselheiro ter compromisso com o prefeito. Agora, desculpa. Pode falar. O que tudo isso mostra, Góes, eu tenho a impressão que é o fato principal, que é o movimento dos servidores, tá? As entidades dos servidores públicos, atuando para aproximar, seja o Legislativo, seja o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas, mas aproximar as nossas instituições dos anseios da sociedade. Do cidadão. Do cidadão. É isso aí. Tá? Eu acho que esse é o ponto focal de tudo. Isso é importante. Perfeito. Isso é importante. O cidadão, na verdade, nem percebe muito o que está acontecendo, né? Nesses julgamentos das contas, não é? Existe condenações de contas gravadas e como é que funciona isso? Condenações, na verdade, o técnico achou que está errada a conta, vai para a Assembleia, vai para a Câmara Municipal. Antes, assim, o técnico faz o relatório e vai para o conselheiro. O conselheiro pode demorar 5, 10, 15... As contas do PITA, acho que foram julgadas no ano passado, do Fura-Fila. Não sei quanto tempo faz isso, o senhor lembra? Muito tempo. O PITA morreu, prescreveu um monte de coisa e foi julgado no ano passado. Então, um conselheiro fala muito disso, o Maurício Faria. Nós precisamos fazer a biópsia das contas, não a necrófita. Algo assim, Então, é correto, você tem que ser concomitante, senão... Ligando mais ou menos a isso, porque eu ouvi no rádio a aprovação de contas de candidatos da eleição de 2010. Agora, olha, já estamos numa segunda... Exatamente. Isso até pouco tempo, né? Isso acontece... Com relação ao tribunal, demora mais. Pois é, isso acontece em todos os campos. É muito difícil você condenar passado tanto tempo. Mas a impressão que a gente tem, acompanhando o ritmo dos acontecimentos, é que cada vez vem se estreitando mais esse tempo. Por conta da cobrança. Por conta da cobrança. E aí, de novo, sociedade, os servidores e as entidades representativas dos servidores públicos são parceiros da maior importância. Perfeito. Agora, tanto Fenaleges como Confeleges pega isso no Brasil inteiro, né? Como é que vocês veem os outros municípios? Como é que funciona no Brasil isso? Bom, primeiro vamos lembrar que... Estou dizendo isso porque São Paulo é São Paulo, é um grande município, é uma loucura. Existem municípios maiores, menores, como é que funciona? Muito bem. Nós temos que lembrar que o grande fiscal, na verdade, nos pequenos blocos que você sai para o Brasil, o grande fiscal é o vereador. Embora todos estejam sob o julgo dos tribunais de contas estaduais, o grande fiscal no pequeno município, sem dúvida, é o vereador. E o que até lanço objetivo oficialmente no seu programa. Já estamos trabalhando já há alguns anos esse projeto. Vamos fazer pela Fenaleges um curso preparatório de pré-candidatos a vereadores do Brasil para 2016. E de maneira a municiá-los, a dar a eles condições de entender o funcionamento dessa máquina, porque às vezes ele entra sem conhecer. Os primeiros 4 anos, olha, são poucos os que acabam pegando realmente todo o funcionamento da máquina. Então, preparando melhor os vereadores do Brasil todo. Nós estamos aí com participação de organizações da sociedade civil que vão nos ajudar nesse projeto e tenho certeza, vai ser um marco numa mudança significativa do Brasil. Mas é como funciona. Nas câmaras municipais é o vereador que é o grande fiscal. E a Confeleges, os tribunais de conta do Brasil inteiro, como funciona? Cada município tem um. Não. Os únicos que tem do município é São Paulo e Rio.
Tribunal de Contas do município. E quem cuida das contas dos pequenos municípios? Então, tem estado, aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Agora, na Bahia, por exemplo, tem o Tribunal de Contas do estado, que toma conta, faz a conta do estado de São Paulo, e o Tribunal de Contas dos municípios. Então, tem estado que tem Tribunal de Contas dos municípios, Ceará também, e agora, Tribunal de Contas de um município só, São Paulo e Rio de Janeiro só. Todos os demais são auditados pelos tribunais de contas estaduais. Esse é o desenho, o formato que existe hoje. Muito bem, conversamos no nosso programa de hoje com o Marcos Alcir Brito de Oliveira, que é agente de fiscalização do Tribunal de Contas do município de São Paulo, TCM. E você começa a entender melhor o que é um Tribunal de Contas. E o Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, que é da Câmara Municipal aqui do município de São Paulo. E os dois líderes do funcionalismo, seja do Tribunal de Contas, seja da Câmara Municipal. Bom, conversamos, vamos agora para as nossas notícias, mas eles vão continuar conosco numa conversa no próximo programa, porque estamos às vésperas das eleições. O que pensa o Marcos e o que pensa o Antônio Carlos? Fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, se comprometeu publicamente a colocar matérias de interesse do funcionalismo em votação, logo após o período eleitoral. Segundo a afirmação dele mesmo, no próximo dia 14 de outubro ele colocará na pauta de votação o PL 4434/2008, que isso interessa a você, aposentado da iniciativa privada, fala sobre o fator previdenciário que você contribuiu durante a sua vida inteira, por exemplo, sobre 10 salários mínimos e hoje você não recebe nem 2. A PEC 555/2006, que você, nosso telespectador do programa Cidadania e Serviço Público, também já decorou, que se aprovada, ela vai isentar o servidor aposentado da contribuição previdenciária. E a PEC 170/2012, que dá ao servidor aposentado por invalidez isonomia salarial, que, acreditem, isso não existe. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidirá no julgamento do recurso extraordinário com agravo, o ARE 791475, se é possível ao servidor público aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia grave, após a entrada em vigor da emenda constitucional número 41/2003, mas antes da emenda constitucional 70/2012, receber retroativamente proventos integrais calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentação. Por maioria, os ministros reconheceram a existência de repercussão geral da matéria discutida no recurso. Na instância de origem, uma servidora aposentada ajuizou ação contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando a revisão de sua aposentadoria por invalidez concedida em virtude de doença grave em fevereiro de 2009. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido para determinar a revisão dos proventos de forma a corresponder a 100% do que a servidora recebia quando estava nativa, além do pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal. O Tribunal de Justiça Fluminense, em grau de recurso, manteve a decisão de primeiro grau e negou o pedido do Estado no sentido de fixar a data de edição da Emenda Constitucional 70/2012 como termo inicial para pagamento das diferenças em atraso. Aos poucos, os aposentados vão avançando com pequenas vitórias aí, tanto no Congresso Nacional como no Supremo Tribunal Federal. Um estudo realizado pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, indica que 65% dos idosos atendidos no Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira possuem doença renal crônica, perda progressiva e irreversível das funções renais. Quando não diagnosticada e tratada, leva à paralisação dos rins, órgãos responsáveis pela filtragem de substâncias no organismo, fundamental para o controle da pressão arterial. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 10% da população adulta no Brasil tem algum grau de perda de função renal, e esse percentual pode chegar
a 30% ou 50% até 50% no caso dos idosos. Anualmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a SBN, realiza uma campanha cujo objetivo é a prevenção. Em 2014, o tema do Dia Mundial do Rim, celebrado em 13 de março, foi 1 em 10. O rim envelhece assim como nós. A ideia central das ações é de conscientização dos idosos. Há fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, tabagismo e histórico familiar de doença renal. É necessário estar sempre atento, destaca o especialista, segundo a Organização Mundial da Saúde. Considerando a população brasileira maior de 18 anos, mais de 20% tem hipertensão arterial, 8% tem diabetes, 18% são fumantes e 50% apresentam excesso de peso, fatos que influenciam na prevalência da doença. A incidência de mortalidade de pacientes com a doença renal crônica é por motivo cardiovascular. Obviamente o rim para de filtrar e aí o coração não aguenta. Cidadania e serviço público há 15 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Para entrar em contato conosco, você liga. Vai aparecer todos os dados aí na tela. 11 3104 3836. Visite o nosso site www.fespesp.org. Também mande suas mensagens para o nosso e-mail no fespesp@fespesp.org. Visite a nossa fanpage no Facebook, é só procurar por Federação Fespesp, ou vai direto lá no endereço www.facebook.com/fed.fespesp, e você pode também já acompanhar no nosso site todos os programas Cidadanias e Serviço Público que já estão no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp. Desde o começo do ano, de janeiro, todos os programas já estão lá disponíveis. Sempre lembrando que você pode também assistir o programa online no site da TV Aberta, todos os domingos às 9 da noite. E depois, no nosso site, no nosso canal do YouTube, nas nossas mídias todas, você acompanha quantas vezes quiser, da forma que quiser, aonde quiser, de qualquer lugar do mundo. Até a próxima semana.